Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Leão XIV. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo, 9 de agosto de 2026, 19º domingo do Tempo Comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Padre Ioan Pacheco, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um bom domingo. Que este dia do Senhor seja de bênçãos abundantes para todos nós. O tempo é bom na cidade do Vaticano, céu claro, manhã de sol intenso, como tem sido neste período. Na Praça São Pedro, a temperatura agora é de 35 graus Celsius, 30% de umidade relativa do ar. Neste verão europeu, vale ressaltar de altas temperaturas, com previsão para hoje de 37 graus Celsius como máxima e mínima 26 graus. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do escritório do Santo Padre no Palácio Apostólico, de onde assomará dentro de instantes para conduzir a oração mariana. Aproveitamos destacando que o Papa Leão visitará o Uruguai, Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro próximo. De fato, o Papa irá à América Latina, visitará, como dissemos, o Uruguai, Argentina e o Peru, aceitando assim o convite dos chefes de Estado e das autoridades eclesiásticas destes países. Será a 5ª viagem apostólica internacional do Papa Leão, viagem esta que o levará, como dissemos, também ao Peru, onde trabalhou como missionário por mais de 20 anos, primeiro como um sacerdote, jovem sacerdote agostiniano, e depois como bispo de Chiclayo, cuja diocese esteve à frente por mais de 8 anos. Assim, a sala de imprensa divulgou esta viagem apostólica do Santo Padre, anunciando, portanto, a viagem do Pontífice ao Uruguai, Argentina e ao Peru. O Santo Padre, portanto, iniciará a sua viagem pelo Uruguai, país visitado 2 vezes por João Paulo II, em 1987 e 98, e 38 anos após a última visita de um sucessor de Pedro, o povo de Montevidéu terá a oportunidade de receber um Papa de volta à sua cidade. De 6 a 8 de novembro, o Pontífice visitará a capital uruguaia, bem como Paysandú, no leste do país, Florida, localizada a 80 quilômetros ao norte de Montevidéu. Destacamos, então, a segunda etapa. O Papa visitará a Argentina, a terra natal do Papa Francisco, de 8 a 11. E, na última etapa, então, o Peru. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana. Acompanhamos a locução que precede o Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Hoje o Evangelho fala-nos de Jesus, que caminhando sobre as águas do mar da Galileia, vai ter com os discípulos no meio de uma tempestade. Após o milagre dos pães e dos peixes, o mestre obriga os seus discípulos a embarcar e ir adiante para a outra margem, enquanto ele se retira no monte sozinho para rezar. Longe da costa, porém, encontram-se à mercê do vento e têm dificuldade em avançar. Depois de uma experiência bem-sucedida, na qual tinham sido protagonistas de um sinal prodigioso, encontram-se agora impotentes e assustados perante a ameaça das ondas e do vento contrário.
No final da noite, Jesus vai ao encontro deles sobre as águas agitadas e, assustados, confundem-no com um fantasma. Mas ele diz-lhes: tranquilizai-vos, sou eu, não temais. A presença do Senhor muda tudo. Pedro chega até mesmo a dar alguns passos sobre as ondas na direção dele. Depois, se assusta, começa a afundar e Jesus salva-o. Quando o mestre entra no barco, a tempestade acalma. E então brota espontaneamente do coração dos discípulos a profissão de fé: tu és realmente o Filho de Deus. Para chegar a este ponto, não lhes bastou assistir a um milagre, nem ter tido bom êxito diante das pessoas. Tiveram de passar pela experiência da própria fraqueza, reconhecendo nela a presença de Deus. Só assim conseguiram verdadeiramente abrir os olhos e o coração à sua proximidade, reencontrando a paz mesmo no meio da tempestade. Um dia, mais tarde, Jesus dir-lhes-á: se tiverdes fé e não duvidardes, se disserdes a este monte: tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. E foi precisamente isso que eles experimentaram no lago: a paz de Cristo, que tinha estado na montanha a rezar, alcançou-os no meio da fúria das águas. Com efeito, este milagre ensina-nos algo importante. Em primeiro lugar, a não nos vangloriarmos pelo sucesso e a nunca nos considerarmos superiores aos outros. Depois, a não perdermos a esperança, nem mesmo nos momentos de escuridão, quando nos sentimos impotentes perante os problemas que, apesar dos nossos esforços, nos fazem pensar que estamos a recuar em vez de avançar. Em qualquer circunstância, Jesus não nos abandona, e se o acolhermos humildemente no barco da nossa vida, através da oração, dos sacramentos e da escuta da palavra, nele encontraremos a paz, a luz e a força para o nosso caminho. Que Maria nos ajude a viver assim, com confiante abandono em Deus, ela que foi proclamada bem-aventurada pela sua fé. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Udigne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos a seguir as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Cari fratelli, Queridos sorelle, irmãos e irmãs, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan. continuo acompanhando com preocupação a trágica situação no Sudão, especialmente na cidade de Obeid. Ao expressar minha proximidade espiritual com todo o povo daquele país, renovo meu apelo às autoridades para que garantam corredores humanitários para a população civil. Ao mesmo tempo, exorto a comunidade internacional a apoiar os esforços destinados a alcançar um cessar-fogo imediato. Rezemos para que o Senhor sustente aqueles que sofrem, converta os corações daqueles que semeiam a violência e conceda a tão esperada paz. Continuam a chegar notícias dolorosas de pessoas inocentes, mortas e feridas na Ucrânia e na Rússia. Episódios trágicos se sucedem, ou melhor, se multiplicam, causando cada vez mais vítimas civis, entre as quais também crianças. Faça-me próximo das famílias das vítimas, dos feridos e de todos aqueles que sofrem por causa do conflito em curso. Diante de tanta dor, renovo um apelo veemente para que se respeite o direito humanitário e cessem, por ambas as partes, os ataques que atingem alvos civis. A guerra apenas gera mais guerra e provoca enormes sofrimentos. É hora de interromper a espiral de violência e dar espaço à diplomacia e ao diálogo para abrir caminho à paz. E agora, dou as boas-vindas a todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Saúdo em particular os jovens da comunidade Santa Maria Madalena, da Diocese de Milão, que percorreram o caminho franciscano de Siena a Roma, bem como os escoteiros de Viena, que fizeram seu acampamento com os romanos. Os jovens de Bernúmia, Diocese de Pádua. A presença de vários grupos jovens que escolhem empenhar alguns dias de férias em atividades formativas e de amizade. É um sinal de esperança. Como foi o evento dos jovens franciscanos, que tive a alegria de encontrar na quinta-feira passada em Assis. A todos vocês, jovens, que me ouvem, desejo recordar que nestes dias o calendário litúrgico apresenta figuras luminosas de santos e santas que eu vos convido a conhecer melhor. Ontem, o grande São Domingos, fundador dos frades pregadores. Hoje, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, carmelita assassinada em Auschwitz e copadroeira da Europa. Amanhã, São Lourenço, diácono da Igreja de Roma.
Depois de amanhã, Santa Clara de Assis, que abandonou uma vida confortável para seguir Jesus, pobre e humilde, seguindo o exemplo de seu conterrâneo São Francisco. Queridos jovens, deixai-vos inspirar por essas testemunhas exemplares do Evangelho. Obrigado a todos pela vossa presença e bom domingo. Assim o Santo Padre despede-se dos fiéis e peregrinos numerosos presentes na Praça São Pedro após a oração mariana do Ângelus. Ainda o Papa acena antes de deixar a janela do escritório do Palácio Apostólico. Ressaltamos então o Santo Padre nas suas saudações. Ele disse continuará acompanhando com preocupação a trágica situação no Sudão, assim expressando a sua proximidade espiritual com todo o povo daquele país e renovando seu apelo às autoridades para que garantam corredores humanitários para a população civil, ao mesmo tempo exortando a comunidade internacional a apoiar os esforços destinados a alcançar um cessar-fogo imediato. Rezemos para que o Senhor sustente aqueles que sofrem, converta os corações daqueles que semeiam a violência e conceda a tão esperada paz, assim disse o Santo Padre. Ainda o Santo Padre ressaltando suas saudações às várias realidades presentes na Praça São Pedro e, por fim, ainda dedicamos um espaço para ressaltar na alocução que precedeu a oração mariana que o Santo Padre lembrou que, em qualquer circunstância, Jesus não nos abandona. O Evangelho de hoje ensina-nos algo importante, disse, a não perdermos a esperança, nem mesmo nos momentos de escuridão, quando nos sentimos impotentes perante os problemas que, apesar dos nossos esforços, nos fazem pensar que estamos a recuar em vez de avançar. Em qualquer circunstância, Jesus não nos abandona. Assim, amigo ouvinte, acabou o nosso tempo à disposição. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando, mais uma vez, um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.